Olá, amantes do fio de malha, tudo bem com vocês? A aula hoje é de tapete redondo e vai ser super importante você pegar um papel e uma caneta para fazer anotações. Pausa o vídeo, copia essa tabelinha que eu fiz, porque vai ser super importante para você obter um tapete redondo no final, certo? Sem aquelas quinas do aumento, ok? Então aqui eu fiz essa listagem dos pontos que a gente vai utilizar a cada carreira. Como eu queria fazer um tapete de 1,20 m de diâmetro, foram 22 carreiras, certo? Para contemplar 1,20 m de diâmetro no tamanho do meu ponto alto, ok? Para começar, foram 14 pontos. E a cada carreira a gente aumenta 14 pontos, certo? Dando um intervalo de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, como é que é? A maioria de vocês já deve ter visto esse esquema de aumentos. 14 pontos no início. Na segunda carreira, aumenta em todos os pontos. Então, a gente vai ter 28. Na terceira carreira, tem 1 ponto de intervalo. Na quarta, 2 pontos de intervalo. Depois 3, depois 4, depois 5 e assim sucessivamente, certo? E o que é mais legal dessa tabela aqui? Mais legal é que eu peguei 1 metro de fio e fiz os pontos altos e vi quantos pontos altos eu conseguia fazer com 1 metro de fio e deu 5 pontos altos. Então eu fiz uma regra de 3 aqui, somei todos os meus pontos do tapete inteiro, deu 3.542 pontos e fiz uma regra de 3, se com 1 metro eu faço 5 pontos, com X metros eu vou fazer 3.542 pontos. E deu 708 metros de fio, em média, né? Arredondando para 710, a gente vai trabalhar com 12 novelos de 60, quem preferir comprar novelo de 60, ou 6 rolos, eu vou anotar aqui até... ou 6, meu filho fez um desenho aqui, 6 rolos de 120 metros, certo? Porque é equivalente, né, do nosso fio, 6 rolos de 120 metros é equivalente a 12 novelos, ok? E aí, o que é importante daqui? Cada novelo, ó, um novelo, eu posso fazer 300 pontos. E com um rolo, eu posso fazer 600 pontos. Ah, e para que isso vai me servir? Eu quero um tapete com 3 cores, por exemplo. E eu quero saber quanto eu vou comprar de cada cor. Então, eu determinei aqui, nesse exemplo, que até a 10ª carreira vai ser uma cor, até a 16ª vai ser outra cor e da 17ª em diante vai ser outra cor. Quando eu somo esses pontos aqui, vai me dar uma quantidade de fio de 3 novelos, certo? Porque eu sei que cada novelo me dá 300 pontos. E se eu somar aqui, vai dar menos de 900 pontos, então 3 novelos vai ser suficiente para eu chegar na minha 10ª carreira e assim sucessivamente. Estão compreendendo? Então, no meu cálculo aqui, uma cor vai até a 10ª carreira, eu vou comprar 3 novelos. A outra cor vai da 11ª à 16ª carreira, eu vou comprar 4 novelos. E a outra cor vai da 17ª à 22ª carreira, eu vou comprar 6 novelos, certo? Sempre calculando que para cada novelo eu faço 300 pontos, ok? Isso é uma média do tamanho do meu ponto alto. Eu acredito que não vai ser tão diferente assim do ponto alto de vocês, tá bom? Então agora a gente vai colocar a mão na massa e começar o nosso tapete. Então, a gente viu ali, eu vou começar aqui com
esse outro fio porque esse tapete já tá finalizando. Eu vou utilizar ele só para mostrar a vocês o esquema de aumentos. Então, vou fazer esse início aqui. Eu não vou fazer muito detalhado esse início, por quê? Porque vocês encontram esse iniciozinho lá no Instagram da Kelly, @cestosperfeitos. Foi com ela que eu aprendi a fazer esse comecinho, tá certo? Então, eu não vou ficar repetindo várias vezes esse começo. Quem quiser, vai lá que ela explica bem devagarzinho, tá bom? Então aqui vamos ficar aqui bem posicionado para todo mundo ver. A gente pega esse fio, coloca aqui para baixo da mão, certo? E gira aqui fazendo esse X vindo para cá. Então eu vou ter um fio aqui à minha esquerda e um fio à minha direita. Eu vou por cima. Esqueçam o método tradicional, certo? Esse é um outro método que fica com acabamento melhor. Então eu vou vir aqui por cima, vou dar como se fosse uma laçada, vou prender aqui, mergulhar a minha agulha e puxar outra laçada. Então quando eu saio aqui, eu tenho, ó, duas orelhinhas, certo? Duas orelhinhas aqui. Tirei a minha agulha, fiquei aqui, ó, com duas orelhinhas. O que é que eu vou fazer agora para o meu ponto alto? Eu vou colocar aqui por trás e eu vou dar a volta aqui, ó, e pegar aqui pela frente, ó. Certo? Dei essa volta aqui. E agora eu vou dar a laçada e vou tirar. Certo? E aqui eu faço mais uma correntinha. Então aqui, depois vai ficar bem parecido com todos os outros demais pontos altos, certo? Vai ficar bem parecido. Então aqui a gente tem um. Qual é a dica, pessoal, que eu dou para o tapete ficar bem certinho? Essa orelhinha daqui você não deixa folgada, certo? Vá prestando bem atenção que conforme eu vou trabalhando, eu vou dar todas as dicas para o seu tapete ficar perfeito. Então a primeira dica é: nunca deixe essa orelhinha aqui folgada demais, porque senão seu tapete vai embabadar. Inclusive nesse tapete aqui meu, as primeiras carreiras eu deixei um pouco folgado e depois foi que eu comecei a ajustar melhor, certo? Então, ó, ponto alto normal, dou a laçada, vou lá, puxo. Aqui, ó, não estou fazendo nenhuma tensão no fio, certo? Nenhuma tensão. Quando eu puxo aqui, ó, puxei, pronto. Eu não vou fazer assim, tá? Então puxei e já tá bom. Deixa essa orelhinha aqui pequena para ele ficar bem ajustado. Perceba, ó, que o ponto ficou bem parecido, né? O ponto, a primeira subida com o outro ponto alto. Não tem praticamente nenhuma diferença. Não vai dar para perceber onde foi que eu subi esse ponto alto, certo? Então vamos lá fazendo. Vou acelerar um pouquinho agora, tá bom? 3, 4, 'Se vocês quiserem, aí vai arrumando. Eu gosto de sempre arrumando. 5, 6, 7, 8, 9, ó, puxou demais. É importante
que vocês tenham em mente sempre dos pontos terem os mesmos tamanhos, porque senão no final vai ficar tudo desigual, certo? Então, se você dá uma laçada, vai lá, pesca o seu fio e você vê que ele ficou diferente, que ele puxou demais ou puxou de menos, desmancha e faz novamente, para ficar todos os pontos o mais igual possível, porque é isso que no final vai dar um efeito perfeito no seu tapete, certo? Então você sempre observa para os pontos ficarem com a mesma tensão e no mesmo tamanho. Eu vou recontar aqui porque eu fiquei conversando com vocês e me perdi na contagem. A gente precisa de 14 pontos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só falta o último. E aí vai vir a primeira dica super importante do nosso tapete, dos nossos acabamentos. Gente, é muito perfeitinho esses acabamentos. No final, eu vou colocar a foto do tapete pronto para vocês verem como é perfeitinho e você não consegue perceber. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai puxar aqui, sempre vai mexendo para moldar e vai puxando, certo? Vai ajustando e vai puxando o fio, ajustando e puxando o fio, ok? Pronto, ele fechou todinho. E aqui, o que é que vai acontecer? Aqui a gente vai precisar de uma tesoura. Gente, eu peguei a tesoura, né, e cortei aqui o meu fio, certo? E puxei, ok? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar aqui a primeira correntinha, a primeira laçadinha, a correntinha mesmo é essa aqui, porque isso aqui é do meu ponto alto, tá? Isso aqui não é correntinha, isso aqui é do meu ponto alto, primeiro. Então a primeira correntinha que eu tenho é essa. Eu vou colocar de frente para trás a minha agulha nessa primeira correntinha e vou trazer esse fio para cá. Certo? Preste bem atenção, porque esse acabamento é diferente dos acabamentos que a gente normalmente está acostumado. Virei a minha peça ao contrário e nessa última correntinha aqui, ó, eu tenho a corrente e tenho esse elinho aqui. Eu vou colocar a agulha aqui, tá? Pegando o elinho e a corrente, ó, vai sair aqui no meio, certo? E vou puxar esse fio para trás, ok? Aí aqui a gente vai arrumar para ficar bem bonito, igual aos outros, certo? Bem bonito, igual aos outros. Só que ainda tem aqui uma diferença, porque o acabamento perfeito ele tem que simular o que o ponto normal faz. E o que é que tá faltando aqui, ó? Esse ponto alto não tem conexão com esse, ó. Ó, tá um buraco aqui. Isso aqui no final do seu trabalho faz diferença. Ó, o outro ponto alto, ó. Ele tem um fio aqui, tá vendo? Ele é amarradinho um no outro por esse fio aqui. E aqui, ó, tem um buraco. Então, como é que a gente vai fazer para solucionar esse buraco? Eu vou colocar a agulha aqui no meio desse ponto que eu simulei aqui, dessa correntinha que eu simulei. Coloco a agulha aqui no meio, passo por dentro desse elinho aqui atrás e eu vou puxar esse fio aqui pro meio. E agora, ó, com esse fio que eu puxei, o meu ponto, ó, tá preso no outro, ó. Ó ele aqui, o fio que eu puxei, tá? Então eu puxo aqui e tá todo mundo preso. Não consigo perceber a subida
diferente, tá? Perfeita a minha primeira carreira, ok? Aqui tá bem firme, depois você esconde essa linha aqui dentro, certo? E agora a gente vai para nossa segunda carreira. Mas Dani, o fio ficou partido, mas é isso que vai fazer com que o seu trabalho não fique uma cicatriz de subida, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai desencontrar as subidas. Então, aqui foi a minha primeira subida, eu não vou subir mais aqui, eu vou subir em outro lugar. A gente vai desencontrar. E aí, como é que vai ser essa subida agora? Presta bem atenção. Ó, peguei meu fio novo e vou dar 2 laçadas. 1, 2, certo? 2 laçadas. Aí eu vou vir aqui, ó. No caso, em qualquer ponto, porque aqui nessa primeira carreira todos os pontos são iguais. Pesquei o meu fio, subi, dei a laçada, tirei o ponto alto, esse fio eu deixo cair aqui e terminei o meu ponto alto. Tá aí o meu primeiro ponto alto, idêntico aos demais pontos altos. E como a segunda carreira do nosso tapete é toda de aumento, então eu já vou fazer um outro ponto alto aqui, na mesma correntinha que eu subi o meu primeiro ponto alto. Certo? Lembrando de não deixar essa correntinha daqui frouxa, tá? Não puxa com força e deixa ela frouxa, não. Deixa ela justinha, tá certo? Em todos os pontos de base, nessa segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, tá bom? Todos os pontos serão pontos de aumento, ok? Então, para não ficar o vídeo muito longo, eu vou terminar esses aumentos e quando chegar aqui, a gente vai fazer a finalização do mesmo jeito que a gente finalizou essa primeira carreira para ir memorizando, tá bom? Vou fazer e volto já. Pessoal, voltei antes porque eu quero mostrar a vocês como é que a gente vai esconder aqui agora o nosso fio do arremate da carreira anterior. Então, eu cheguei aqui no ponto, vou fazer ele normalmente aqui, 2 pontos altos, certo? No pontinho que eu simulei, esse é o ponto que eu simulei. E agora, ó, já vem o meu fiozinho aqui, ele vai ficar aqui dentro. E conforme eu for fazendo os meus pontos altos, ele vai ficando escondidinho aqui no meio. Eu vou arrumando ele. Então, eu escondi aqui, nesses 2. Eu vou escondendo ele, tá? Não tem pressa de cortar ele, não. Vou escondendo o máximo que der para esconder. Certo? Vocês não se preocupem que enquanto tá fazendo, pode ter a sensação de que tá emborcando, mas como o fio da Soft é bem elástico, tá? Aí logo você arruma e ele senta a carreirinha, tá certo? Não se preocupem. Gente, outra coisa, cuidado. Eu gosto de um acabamento perfeito. Então, quando eu tô fazendo, que eu percebo que a malha desenrolou, ó, e tá essa listinha aqui pra fora, eu desmancho um pouquinho e venho aqui e arrumo o fio, tá? Mas eu faço na produção, não tenho tempo para isso não. Aí é um critério seu, tá certo? Eu gosto de um trabalho com excelência. Então eu arrumo, tá bom? Então eu vou seguir nesse esquema de 2 pontos em cada ponto de base, escondendo o meu fiozinho do arremate, certo? Vou puxando ele levemente para ele não ficar ó, aqui fez uma bordinha de novo. Eu venho,
e arrumo o fio. Sim, aí eu vou puxando o meu fiozinho para ele não ficar fazendo um bololô lá atrás do meu tapete, certo? Eu vou arrumando. Eu só vou prender em mais um ponto e eu já vou cortar aqui, certo? Mais uma duplinha e aqui eu já vou cortar o meu fio do arremate aqui, certo? Pronto. Já escondi o meu arremate da carreira anterior, tá bom? Vou já finalizar essa carreira pra gente subir mais uma. E aí eu já vou mostrar a vocês no tapetão os desencontros de subida, que é o que faz com que não fique cicatriz e também com que não fique aumento em cima de aumento. Que esse aumento em cima de aumento é justamente o que vai dar aquela imagem do tapete que fica cheio de ponta, né? Para a gente fazer um tapete redondinho, a gente não pode aumentar as carreiras em cima de aumento da carreira anterior, tá bom? Então aqui, ó, eu finalizei, certo? E eu vou ter 28 pontos nessa carreira de cima, tá bom? Aí o que é que eu faço aqui? Eu venho e corto o meu fio, puxo ele, certo? Vamos fazer de novo, bem devagar. Onde está a minha correntinha? Aqui, ó. Isso aqui é do meu ponto alto, certo? Então eu vou enfiar de frente para trás a minha agulha, vou pescar o meu fio, trazer para frente, certo? Virei o trabalho e eu vou enfiar agora a minha agulha aqui, ó, nessa alcinha, nessa alcinha e nessa alcinha, e vou puxar o meu fio para trás. Olha só como tá estranho, né? Então a gente vai juntar aqui, vai puxar, vai arrumar para ficar tudo do mesmo tamanho, certo? Aí agora, para finalizar, ó, enfio a agulha aqui dentro e dentro do anelzinho aqui de trás, ó, onde tá a minha agulha, puxo a perninha para cá para cima, e é isso que vai, ó, dar a firmeza aqui do meu pontinho que eu simulei, sempre arrumando, puxando para ficar igual aos outros. Ó, gente, eu tenho duas carreiras aqui, eu posso usar essa técnica inclusive para fazer fundo de cesto também, se eu quiser, tá bom? E aí, ó, não se preocupem que conforme você vai tecer, isso aqui vai sentar, tá certo? Não deixe essa corrente muito folgada, porque senão o seu tapete vai tender a embabadar, tá bom? Então, ó, aqui eu vou fazer a subida no mesmo que eu já subi? Não, eu vou desencontrar novamente. Então, eu giro um pouco aqui o meu trabalho, certo? Aqui ficou uma beiradinha, vou esconder, pronto. E aqui, ó, vou subir de novo. Vamos lá ver como é essa subida outra vez pra gente fixar bem. Pego o meu fio assim, né, para começar, e eu dou duas laçadas no fio e vou enfiar aqui em qualquer ponto, porque aqui eu tenho aumento em todos os pontos. Então, enfiei na correntinha, puxei, subi até o tamanho que eu quero, dei a laçada, tirei,
soltei esse fio para lá e fiz mais uma correntinha, certo? Sempre o primeiro ponto alto vai ser o ponto do aumento, certo? Então nessa carreira, que é a terceira carreira, a gente vai começar a intercalar. Aqui a gente fez tudo aumento, agora a gente vai fazer um aumento e um sozinho, um sem aumento. Então, o meu fio tá aqui, eu vou escondendo ele, tá? Então, aqui, ó, tem 2 na mesma correntinha. Agora, eu vou para outra, eu vou fazer somente um, porque esse aqui vai ser o sem aumento. Aí, aqui, eu já vou para a próxima correntinha, vai ser duplo, né? Que é o aumento. Aqui é o aumento. Então, eu fiz 2 pontos na mesma correntinha e fiquei com o aumento. Arrumo meu fiozinho do início. Aqui eu vou ter somente um. E assim, pessoal, a gente vai fazer até circular toda essa carreira, certo? Lembrando que quando chegar aqui, a gente vai esconder também essa perninha aqui dentro, tá? Eu volto aqui com vocês para subir a próxima carreira. Pessoal, eu cheguei aqui no final, eu nem arrumei para arrumar junto com vocês. Fio de malha é um trabalho que você tem que sempre estar arrumando. Então eu cheguei aqui, ó, tá emborcadinho, não tem problema. Eu vou arrumar, vou esticando aqui, ó, a minha orelhinha, tá? E ele vai se moldando. A cada carreira é preciso que você arrume o seu trabalho para ele ficar sempre redondinho, certo? Colocando numa mesa, esticando ele bem bonitinho, tá? Então aqui, ó, eu acabei aqui com um aumento, aqui tinha um aumento e aqui tá a minha correntinha, minha última correntinha, que eu vou fazer o ponto sozinho, o ponto simples, tá? E aí a gente vai fazer de novo nossa finalização. Mais uma vez a finalização. Quero ver se vocês não vão aprender. Ó, puxei o fio. Agora coloca a agulha de frente para trás. Traz esse fio aqui para frente. Depois eu viro o trabalho. Coloco a agulha aqui, ó, e vou trazer o fio aqui para trás. Agora eu vou arrumar, ó, junto aqui, puxo aqui. E agora, ó, dentro da correntinha que eu simulei aqui, eu vou colocar a minha agulha, pegando também essa alcinha aqui de trás, e vou puxar o fio lá pra cima. Pronto. Com isso, meu acabamento vai ficar excelente. Aí agora, pessoal, eu só vou mostrar aqui como serão as carreiras subsequentes. Não vou fazer mais com vocês. Eu vou mostrar no tapete grande, tá certo? Eu vou arrumar aqui meu tapete e vou mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, aqui, ó, mostrando no tapete grande, que já tá semi-pronto. O início tá com os 14 pontos altos. Aqui, aumento em todos os pontos. Aqui, um duplo, um simples, um duplo, um simples, um duplo, um simples. A gente acabou aqui, aquela carreira, certo? Aí, ó, a próxima. Qual é o pulo do gato agora, gente? Aqui onde eu tenho um duplo, eu não posso ter outro duplo aqui em cima, porque senão ele vai fazer aquele bico. Então, ó, aqui eu tenho um duplo, então eu vim simples, simples, duplo, simples, simples, duplo. 2 simples, um duplo, certo? Então, na hora que eu for escolher o local da minha subida, que eu não sei mais nem dizer a vocês aqui onde foi que eu subi, é tão imperceptível que eu não sei dizer onde foi que eu subi. Quando eu for escolher o local da minha subida,
eu não vou escolher em cima de um ponto duplo, eu vou escolher em cima de um ponto simples, certo? Conforme as carreiras forem crescendo, eu vou intercalando. Então aqui, ó, na próxima carreira eu tenho duplo e 3 sozinhos. Um duplo, 3 sozinhos. Então veja que quando eu subi o duplo, eu subi ele num ponto sozinho. Eu não subi ele em cima de um ponto duplo, certo? E assim sucessivamente, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 de intervalo. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de intervalo. Então observem que sempre vai aumentando 1 de intervalo. É preciso contar sempre para não errar, tá bom? E a gente vai intercalando, ó. Aqui eu tenho um duplo. Onde foi que eu coloquei o meu duplo da carreira de cima? Aqui, ó. Você vai distanciando os aumentos. Ó, na carreira seguinte, vamos procurar onde foi que eu coloquei o duplo. Deixa eu vir pro lado de cá. Aqui, ó, achei. Então tava aqui um duplo, eu coloquei o outro aqui. Na carreira de cima, ó, vamos procurar, ó, achei o duplo. Ó como já tá longe, tá vendo? Então, ó, sempre, ó, intercalando. Ó, onde tá o duplo aqui? Tem um duplo aqui e tem um aqui. Porque se você coloca esse duplo em cima desse e em cima do outro e vai ficando duplo em cima de duplo, no final o seu tapete tá um hexágono cheio de ponta, tá? Outra dica importantíssima quando você for fazer o ponto duplo, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui, pronto, aqui. Mostrar esse daqui da borda. Quando você, aqui ó, quando você for fazer o ponto duplo, sempre atente de arrumar o ponto para ele ficar o da direita para direita e o da esquerda para direita, para ficar um Vzinho. Porque se você não arrumar, o que é que vai acontecer? No aumento, em vez de ficar a bordinha assim redondinha, vem a bordinha e quando chega aqui faz assim, ó, tuf, um bico. Então toda vez que você fizer o Vzinho do duplo, arruma para baixar aqui e ficar um V, literalmente um V. Porque se ficar um reto e o outro assim, vai ficar um bico aqui, tá certo? E aí no final vai dar irregularidade. A cada carreira, pessoal, pega uma mesa e estica o seu tapete e vê se tá dando certo, tá? Se você precisar folgar mais um pouco o ponto, se você precisar apertar mais um pouco o ponto, você só vai saber isso abrindo o seu tapete. A cada carreira, abra o seu tapete. Entre um aumento e o outro aumento, conte. Aqui, ó, nessa carreira que eu estou, quantos pontos tem entre um e outro? Ó, aqui tem um Vzinho de aumento. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e no 18º o aumento. Você acha que eu fazendo rápido eu vou contar? Eu posso perder a conta. Então sempre que eu acho que já está na hora de colocar o aumento, eu volto no meu último aumento, conto todos os pontos que eu fiz e se for necessário eu desmancho algum que eu tenha passado direto e refaço, porque senão o seu tapete vai ficar troncho, ok? Eu vou finalizar esse tapete, ele tem mais uma carreira dessa cor e depois mais 2 carreiras cinzas que eu vou colocar um detalhe na ponta. E aí eu vou finalizar e coloco o final do vídeo, o tapete pronto para vocês verem. Então, pessoal, ó, como eu tinha prometido a vocês, eu concluí o tapete. Ficou super redondo, não dá pra gente perceber os aumentos, não dá pra gente perceber nenhuma subida, nenhuma cicatriz. Ficou, na minha opinião, um acabamento perfeito. E eu coloquei esse biquinho ao redor como acabamento.
E para não ficar nada pendente na aula, vou mostrar a vocês como é que faz esse biquinho, tá certo? Então, pessoal, para fazer o biquinho é muito simples, tá? Você começa em qualquer local da borda. Claro que aqui aquela nossa amostrinha, né, tá pequena, mas é a mesma coisa, tá? Então eu dei a laçadinha aqui pra cá, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Aí aqui um ponto alto, tá bom? Um ponto alto e outro ponto alto. Esse segundo ponto alto, quando eu vou esticar no mesmo canto, tá, pessoal? Eu subi 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo buraquinho, aí agora outro ponto alto. Esse outro ponto alto eu dou uma esticada maior de propósito, tá? Para ele ficar um pouquinho maior do que o primeiro ponto. Ele ficar crescente, tá vendo? 3 correntinhas, aí um ponto alto e um ponto alto mais alongado, digamos assim, para ele ficar meio crescente. Aí aqui eu conto 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Que é justamente eu colocando aqui de lado onde vai encontrar. Aí eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, puxei e passo aqui por dentro. Pronto. Acabou o meu biquinho. Vou fazer só mais uma vez. 1, 2, 3. Uma laçada no mesmo local, um ponto alto. A laçada no mesmo local, outro ponto alto. Esse segundo ponto eu dou uma alongada maior para ele ficar um pouquinho maior do que o outro. E aqui eu conto 1, 2, 3. Coloco aqui, faço um ponto baixíssimo. Pronto. Tá pronto nosso acabamento da borda. E com isso encerramos a nossa aula. Eu quero lembrar que se você gostou desse conteúdo, você curte o nosso vídeo, compartilha o link desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque sempre que a gente tiver novos vídeos, você vai ser o primeiro a receber a notificação, né, que o vídeo foi postado. E é importante você clicar em gostei para eu saber se você está gostando da aula, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, porque aí eu vou sempre trazendo novas peças, novas aulas para ensinar vocês a estar desenvolvendo o trabalho com soft fios, tá bom? Beijo e até a próxima aula.